Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui com o nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor e auxiliando você a viver os propósitos de Deus para sua vida, a direcionar você nos propósitos de Deus para sua vida, através da leitura da palavra. Tá bom? Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, que fala assim: Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: Como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: Põe um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: O que o Senhor Deus diz é isto: Eu fiz essa água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A fonte de água estava contaminada. Eles iam buscar água na fonte, saciavam a sede, porém existia uma consequência. Existia perdas, existia abortos. Mas a partir do momento que Eliseu chegou como profeta de Deus e jogou sal na água, o sal purificou a água. Ok? E a partir daquele momento ali, a água que jorrava daquela fonte não era mais uma água abortiva, mas era uma água que purificava, era uma água límpida, era uma água clara, transparente, porque o sal foi jogado na água. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Qual é a fonte de água que você está indo buscar para saciar a sua sede? Você está indo buscar na fonte que é Deus? Ou você está indo buscar na fonte do mundo para satisfazer os desejos da sua carne? Para satisfazer os seus desejos humanos? Qual é a fonte de água que você está indo buscar? A sua água para purificar o seu corpo ou para contaminá-lo? Porque a fonte que você estiver buscando, a água para satisfazê-lo, é a água que vai predominar sobre a sua vida. Ou seja, se você estiver consumindo lugares, situações, pessoas, para você que satisfaça os desejos humanos, o que vai predominar em você é o mundo. Mas se você estiver buscando em Deus, a fonte da vida, a água purificada e clarificada, você vai estar se enchendo da presença do Senhor. Consequentemente, você vai estar sendo preparado para viver os propósitos de Deus tem para ti. As promessas, os milagres. Então, qual é a fonte? Qual é o tipo de água e tipo de fonte você está indo buscar a água para satisfazer você? Você entende que a água que você consumir é o que vai predominar sobre a sua vida? Se você buscar a água abortiva, que é a água do mundo. Por que a água abortiva? Porque o mundo não tem nada para te oferecer. Tudo que o mundo te oferece é passageiro, não é eterno. Tudo que o mundo te oferece é momentâneo. Entende? É instável. É uma água abortiva. Aborta os sonhos de Deus para sua vida. Aborta a vontade de Deus para você viver. Aborta a sua intimidade com Ele, porque começa a satisfazer o seu ego e as suas vaidades. Então é uma água abortiva. Mas a partir do momento que o sal entra na fonte, que é Deus, Deus é sal e luz. A partir do momento que você bebe dessa água, dessa fonte, você se enche, você é purificado, você é sarado, você é curado. Porque o sal na ferida aberta dói. A gente sente uma ardência, a gente sente um incômodo, a gente tem vontade de gritar. Mas o sal na ferida aberta estanca o sangue e cura o que está ferido, o que está aberto.
é cicatrizado. Entende? Então permita-se ser tratado pelo Senhor, por mais aberto que esteja a sua ferida. Vá para a fonte de Deus procurar a água para saciar as suas vontades. Ande de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida, por mais difícil que seja. Não se aparta-te de Deus, mas se aparta-te do mal. Se pecar, não saia da presença de Deus. Continue e peça para Deus transformar o seu coração, para você ser mais parecido com Ele e menos parecido com o mundo. Andar com Deus é algo gradativo, é todo dia um pouco, é todo dia se permitir ser transformados, porque todo dia nós estamos em transformação, nós estamos em evolução. Então busque a presença do Senhor, busque a sua água na fonte de Deus. Permita-se que Ele coloque em você, nas suas feridas, nos seus traumas, o sal. E você buscando a presença dEle, que é luz, tudo que está na escuridão dentro de você vai sair, porque Deus está entrando com a luz dEle e com o sal dEle para estancar o sangue que está nas suas feridas e assim curar e libertar você, trazendo no lugar da ferida uma cicatrização a qual Ele vai preencher o buraco que ficou com a presença dEle. E você não sentirá mais dor, não estará mais ferido, porque você se permitiu entrar embaixo da autoridade de Deus, se permitiu ser curado por Ele. Entende? Você se permitindo ser curado por Deus, você viverá os propósitos dEle. Porque para a gente viver os propósitos de Deus, precisamos estar de acordo com a vontade dEle. A gente precisa entrar na linha. Precisamos nos alinhar à vontade do Senhor. Precisamos nos permitir ser tratados, moldados e lapidados pelas mãos de Deus, para vivermos os sonhos que Ele tem para nós. Por isso que quando Ele coloca o sal, ou seja, Ele exorta a gente, Ele nos confronta, Ele nos tira da nossa zona de conforto, isso é o sal de Deus. Por que dói? Por que incomoda? Porque a ferida em você está aberta. A ferida em você está sangrando. Então, quando Deus vem com o sal dele, por menor quantidade que seja, vai arder, vai doer, vai incomodar. Mas Ele está fazendo isso justamente porque Ele quer libertar você do cativeiro que você se encontra. Que está fazendo você ficar longe dos planos de Deus para a sua vida. Ele quer que você viva, Ele quer que você usufrua. Mas primeiro você tem que se permitir ser tratado. Você tem que se permitir ser curado e liberto pelas mãos do Senhor. Entende? Então beba da água da fonte de Deus. Beba da água da fonte da vida. Você bebendo dessa fonte, você viverá os propósitos de Deus e terá vida em abundância e alegria. Mas se você escolher beber da água, da fonte do aborto, que aborta, da fonte abortiva, você estará abortando os sonhos de Deus para a sua vida. E uma vez que você escolhe beber dessa água, a predominância dessa água vem sobre ti. E a tendência é você se afastar de Deus. Porque o pecado não compactua com o Senhor. O pecado é óleo, Deus é água. Deus é fonte, Deus é vida. O pecado é denso. O pecado afasta. Entende? Ou seja, o óleo com a água não se mistura. Porque o óleo é mais denso que a água. Consequentemente, existe um repelimento.
E Deus quer que você viva os planos dele. Então, para de beber da fonte abortiva e comece a beber da fonte de Deus, que jorra água pura, clarificada, transparente e te limpa de dentro por fora, de dentro para fora, e te prepara para viver os propósitos que Ele tem para a sua vida. Para a gente viver os propósitos de Deus para nós, precisamos abrir mão das nossas vontades, das nossas vaidades, para estarmos de acordo com a vontade do Senhor, porque somente assim nós seremos purificados, preparados, forjados para viver o que Ele tem para nós. Então só depende de você querer viver o que Ele tem para você, de acordo com os seus propósitos. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.